A gente faz esse Papo da Saúde, que é um podcast que a gente faz lá no Sindióspito, já há alguns meses. A gente tem um papo que a gente faz sempre, né? Trazendo personalidades da saúde para conversar sobre sua trajetória, carreira, o que é que querem fazer, o que é que pretendem fazer. Também trazemos algumas personalidades políticas para entender um pouco a cabeça deles. Às vezes é difícil, mas a gente tenta, certo? E temos 2 programas que são especiais, né? Vou falar antes do outro e depois a gente fala desse especial hospitalar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. O primeiro, então, é o nosso dia a dia, né? Aquelas personalidades que a gente traz do mundo técnico, político ou institucional. O outro nós estamos fazendo nesse ano especial porque a gente pretende lançar em junho e julho a nossa proposta de saúde para os grandes municípios do estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo em particular. Claro que é uma tarefa diferente daquela que a gente teve alguns meses atrás, quando a gente lançou uma proposta de saúde para o estado de São Paulo, porque era para o estado, agora são 545 municípios, você não consegue ter uma proposta para cada um, né? Mas, em todo caso, a gente vai tentar. E, junto com isso, a gente está lançando um especial onde a gente chamado Legados, onde a gente trouxe, ou está trazendo, os 5 últimos ministros da saúde do nosso país, para eles contarem como foi a trajetória deles. Porque vão começar 645 novos secretários da saúde no estado de São Paulo, 645 novos prefeitos. E muitas vezes, você sabe que o secretário da saúde é o ginecologista da mulher do prefeito, porque não se conhece, não sabe. Então, a gente, além de querer, de alguma forma, fazer uma proposta para dar essas linhas básicas para esses novos secretários, a gente está convidando o ex-ministro da Saúde para que eles venham e dêem o testemunho deles, o que é ser um ministro da Saúde, o que eles veem, o que eles sugerem, o que é o SUS, porque muitas vezes esse pessoal não sabe nem o que é SUS, né? Que atende só na medicina suplementar. Então é legal, a gente já trouxe o Mandetta, já trouxemos o Queiroga, já trouxemos o Temporão, já trouxemos o Quioro e vamos receber agora o ministro Padilha. Então, com esses a gente provavelmente termina essa nossa série. Mas essa aqui que a gente está começando hoje, Breno, é especial. É a nossa especial hospitalar. Nós estamos aqui nesse ambiente, que vocês todos estão vendo, que você está vendo, que é o ambiente da feira hospitalar, né, que abriu hoje. Já tivemos várias vezes juntos, em diferentes eventos aqui. E vamos agora conversar sobre algo que é importante para todos nós do setor de saúde, que são os 30 anos da Confederação Nacional de Saúde. Mas antes de te perguntar o que uma confederação faz, o que um sindicato faz, o que uma federação faz, essa estrutura toda, eu queria falar um pouquinho sobre você. Então, eu queria que você contasse sua formação, o que é que você fez, como é que você foi parar nesse mundo, né? Eu sei que você tem uma estirpe familiar que lhe indica bastante essa atividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? E desse uma boa tarde para aqueles que estão nos assistindo aqui agora. Boa tarde, Balestrinho. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de poder estar aqui dividindo esse papo com você. Pode você citar nomes tão importantes para a saúde do país, ou seja, você sabe que eu sou entusiasta do seu trabalho, do trabalho feito pelo Sindosp, e que vários os nossos grandes líderes têm passado lá por este papo, por esse podcast, né, e levando sua mensagem. Você tem feito essa articulação com os candidatos a governador, você exerceu isso há pouco tempo com os pré-candidatos a prefeito de São Paulo, e você está trazendo agora os ministros, num sentido que é importantíssimo, de preparar, estabelecer alguma linguagem com os novos gestores que virão aí para os mais de 5 mil municípios. Como você sabe, minha história, eu sou paraense, né? Sou filho de médico cardiologista, que sempre teve como característica o associativismo. Ele sempre gostou
desde ser liderança estudantil, meu pai sempre esteve à frente, e depois na liderança de entidades médicas, ele, como disse, cardiologista, e depois, ao final, ele veio a ser liderança de associação, primeiro, associação ligada às casas de saúde, e, por último, ele foi o fundador do Sindicato dos Hospitais e Casas de Saúde do Pará. E, por ajuste de vida, eu também segui seus passos. Ele, apesar de, quando eu digo assim, eu já nasci, de alguma maneira, em um berço que se chama um berço esplêndido, mas meu pai nasceu no interior do estado do Pará, com toda a dificuldade, aos 13 anos de idade, teve que vir morar na capital para estudar sozinho, e foi nessa família de luta, apesar de eu já nasci numa situação muito mais confortável, mas venho com esse tipo de educação. E, por seguir os passos, por admirar o trabalho feito por ele, comecei a também pensar em fazer a representação. E, por destino de vida, estou hoje aqui representando, né, a entidade de terceiro grau do setor da saúde, na atividade empresarial. Nós citamos que nós temos, cada setor empresarial tem uma confederação. A indústria tem a sua confederação, que é a CNI, o comércio tem a sua, que é a CNC, o agro tem a CNA, o transporte, a CNT, são 8 entidades que têm confederações representativas. E a saúde não pode ficar de fora disso, até porque hoje a gente tem um papel fundamental, tanto na geração de emprego, como também na participação do PIB, né? Então, é importante que a gente consiga ter uma base muito forte de representação nos estados, porque nós temos a confederação, que é o terceiro grau, nós temos 8 federações, ao qual você tem o grande desafio de liderar a Federação dos Hospitais de São Paulo, que é o maior estado, ou seja, todos os números que a gente, no mínimo 40% está em São Paulo. 40% dos empregos, 40% dos leitos, 40% de tudo. Né? Inclusive dos problemas. Lógico, além com toda essa pujança não pode ser diferente. E você tem aí tem exercido essa liderança. Então, é nesse sentido que a gente está aqui representando esse setor importante para todos nós. Breno, o que faz uma confederação, então, afinal? Para que as pessoas entendam, porque, de repente, parece meio etéreo, né? A gente tem, assim, um sindicato. O sindicato é só para negociar com os trabalhadores, com o sindicato dos trabalhadores. A federação faz o quê e a confederação faz o quê? Então, por lei, a representação efetiva da categoria, então, se você precisa ir ao judiciário com uma ação, a primeira coisa que o judiciário pergunta é qual é a sua ligação. Então, vamos lá, se você tem uma associação, você tem que mandar para o judiciário uma lista dizendo assim, olha, eu estou aqui representando a empresa A, a B, a C e a D. E aí aquela ação só tem atuação junto àquelas empresas. Nos sindicatos, nas federações e na confederação, o poder é amplo. O poder é qualquer, porque nós temos os nossos associados, os nossos contribuintes, aqueles que militam no dia a dia, participam das nossas assembleias, opinam, dão sugestões, mas a representação efetiva ela é de todos. Então, segundo a Receita Federal, nós, como confederação, representamos 430 mil CNPJs que são da área da saúde. Esse é o número de associados. Dependente se esta empresa participa ou não, quando nós fazemos uma ação, seja uma ação de uma convenção coletiva, que é só sindicatos, só federação podem fazer, como também ações no judiciário, essa representação é para todos, os que contribuem, os associados ou não, a gente representa todos. Essa é a diferença de uma outra entidade associativa. Interessante. Então, as responsabilidades são maiores também, né? Porque se você entra como ADIM, como nós entramos, vocês, né, a confederação entrou no período da discussão do piso salarial, é só a confederação que pode entrar. O Supremo Tribunal Federal, ele elenca algumas entidades, essas 8 confederações que eu já citei, elas têm o poder condicional de fazer a representação. E aí, no caso da saúde, só seria possível através
né, deste conjunto de entidades que começam com os sindicatos, com as federações e que tem no seu topo a confederação na representação. Nenhuma outra poderia entrar com a estação. O Breno, até 2017, o modelo de financiamento, entre outros, do sistema sindical, ele era diferente, ele era compulsório. Então, nós tínhamos todas aquelas contribuições que você conhece muito bem, contribuições sindicais, as confederativas, né, as negociais. Mas, a partir de 2017, nós tivemos uma mudança nisso. Quanto que você percebeu que isso, de alguma forma, tocou o movimento sindical, seja do seu ponto de vista de representatividade, de sustentação e de trabalho propriamente dito? Palestrinho, vamos lá. O problema é que, primeiro, eu nem gosto de falar que a reforma trabalhista nesse país foi fundamental. Para esses números que nós temos apresentado mês a mês, gerarmos emprego, para a gente poder ter este nível de PIB que nós temos hoje, é fundamental que a gente estabelecesse regras mais corretas na relação trabalhista. Então, foi importantíssimo que isso acontecesse. A questão do financiamento foi um problema que ela trouxe. O que foi um problema? Ao longo nos 30 anos, ou seja, de 94 até 2017, as entidades sindicais que tinham uma contribuição obrigatória, e mesmo essa contribuição que era obrigatória, estava na lei que uma vez por ano, qualquer empresa teria que fazer um repasse financeiro para essas entidades. Mesmo quando ela era obrigatória, em torno de 15% pagavam. Sim, apesar de ser todos, nem todos pagavam já naquela época. Mas esses 15% que pagavam faziam uma sustentação. Com a reforma trabalhista, do dia para a noite, acabou essa contribuição. Tivemos que todos nós nos reinventar. Nos reinventar no sentido de tentar demonstrar, nós citamos tentar demonstrar para as empresas que quando tem uma ação que precisa ir ao Supremo, só entidades sindicais podem representar, isso é uma justificativa para dizer assim, vem financia. Quando você precisa demonstrar que, em média, as despesas de uma unidade de saúde, de um hospital, de uma clínica, 50%, em média, é com folha de pagamento, isso é uma justificativa clara da gente conseguir demonstrar para as empresas, e isso a gente tem feito muito bem, tanto a FEUESP, você, como a Confederação, de atrair para junto de nós as grandes empresas, porque 50% dos custos somos nós que temos o poder de decidir. É com uma convenção coletiva, com um dissídio coletivo, que nós vamos impactar positivamente essa relação de trabalho ou negativamente se esse acordo não for feito. Você me disse uma vez que são 150 convenções coletivas? 50. São 50 convenções coletivas que você faz anualmente. Ou seja, você está cuidando com uma prerrogativa só de 50% das despesas de cada uma das empresas de saúde do Estado de São Paulo. Isso são coisas que a gente precisa levar. Além de tudo isso, você fazer outros trabalhos como criar estudos, criar iniciativas de dizer quais são as ideias do setor privado para as prefeituras, para as secretarias, para os estados, é fundamental. É dessa forma que a gente tem tentado construir até que venha. Você sabe que houve uma decisão já do Supremo que diz que você tem direito à oposição, você tem que manifestar a oposição. Mas antes de manifestar a oposição, como você está se beneficiando, né, desse acordo feito pelas nossas entidades, você deveria financiar os dois lados. As empresas financiar o sindicato empresarial e o trabalhador também, quando ganha o seu reajuste, ganha assistência médica nessa convenção coletiva, ele também tem seu benefício e deveria também, da mesma forma, custear o sindicato dos trabalhadores, a federação. Eu fiz esse raciocínio porque a gente tem 8 confederações,
A maior parte dessas confederações tem o seu chamado Sistema S. E nós da saúde, que o Clóvis hoje falou várias vezes, né? E nos indagou, olha, vocês são o terceiro maior empregador do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Pará, nós somos do Brasil, né? O quanto que nós somos bem tratados pelas nossas autoridades. Então eu queria que você, assim, andasse nessas duas trilhas. Primeiro, o quanto que nós do setor de saúde somos bem tratados pelas nossas autoridades, ou não, né? Já que nós somos o terceiro maior empregador em qualquer circunstância. Aliás, eu não sei nem quem que é o primeiro, nem quem que é o segundo. Indústria e comércio. Indústria e comércio. Mas nós somos maior que construção civil, que tem enormes benefícios fiscais. Nós somos maior do que o agronegócio, que é reconhecido. O agro é COP, o agro é tudo, né? Ou seja, e é importante, o país tem um agro fortíssimo, e aí não estou tirando nenhum demérito, mas a saúde também é. E até hoje a gente não tem nenhum reconhecimento. A saúde é top. Toque, né? Vamos lá, pode explorar. E aí, quando a gente fala isso, então nós temos no Congresso em discussão neste momento, inclusive numa disputa governo executivo, governo federal, contra o legislativo, numa ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que 17 setores da economia deveriam ser desonerados, pagar menos impostos. Porque quando você paga menos impostos, você, em vez de ter um trabalhador, você consegue contratar mais e, com isso, a economia cresce. Essa discussão nunca, porque quando o governo ele olha, e é até muito engraçado, eles fazem uns cálculos assim, se a gente desonerar o setor tal, vai gerar tantos empregos. Eu dizer, mas nós estamos gerando tudo isso. Mas vocês já geram. Qual é o novo emprego? Ou seja, porque nós já estamos fazendo a nossa parte, nós não estamos fazendo assim, olha, eles estão bem, eles estão gerando o que a gente precisa com a desoneração, então nós não vamos ficar atender. E aí cria algumas distorções. Primeiro, você consegue que o setor de pedras preciosas receba desoneração nos seus trabalhadores. Saúde não importa. E chega ao absurdo de, inclusive na questão tributária, você ter alguns medicamentos que a droga base é a mesma para produtos humanos e produtos veterinários, se na realidade o produto veterinário com a mesma substância paga menos imposto do que o produto para o humano. Eu até uma vez disse a um deputado assim, ou seja, se eu entrar numa farmácia latindo, eu vou pagar mais barato mesmo. São essas distorções, Balestrinho, que a gente precisa, e é com trabalho efetivo de participação. Eu estou, assim, no escritório, a sede da Confederação é em Brasília, eu estou semanalmente, às terças e quartas, no Congresso Nacional, no intuito de ir lá estar passando essa mensagem. Algumas vezes a gente tem estabelecido um grande trabalho com isso, uma criação de frente, nunca tinha tido, nunca havia, ou seja, tem mais de 150 frentes parlamentares no Congresso, nunca tinha tido uma frente parlamentar de serviço de saúde. Ou seja, quando você cria um organismo plural, porque nesta entidade nós temos operadoras, nós temos uma indústria que fornece insumos, nós temos representação dos hospitais, nós estamos participando da frente parlamentar, algumas vezes a gente tem conseguido algum acesso a que o legislativo passe nos hospitais, porque tem representantes que têm feito isso. Você tem acompanhado o trabalho, aí, quem está presidindo a frente parlamentar do Serviço de Saúde é o deputado Pedro Westphalen, tem feito um belíssimo trabalho e tem exatamente por conta do apoio dado pelas nossas instituições ao trabalho que ele tem exercido, ele tem ganho relatorias importantes, ou seja, a gente conseguiu aprovar a lei da pesquisa clínica, nós estamos conseguindo aí reajuste, se conseguiu, ele foi relator de um projeto na Câmara do reajuste da tabela do SUS, que São Paulo, aqui, você tem um governador que pensa fora da caixa, um secretário hoje que teve aqui na abertura da feira, que pensa e que valoriza essa relação e a complementariedade do sistema privado.
que tem estabelecido dizendo assim, olha, o que o SUS está passando para pagar aquele procedimento, isso está inviável. E, por isso, ele criou uma tabela SUS paulista. E isso são exemplos que a gente pretende que seja, através da pujança de São Paulo, da representação que tem o governador Tarcísio, que isso possa ressoar nos outros estados para a gente poder ter uma ação melhor, né, um atendimento melhor. Hoje, 70 e poucos % da média complexidade é feita pela Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que são entidades privadas que as nossas entidades, FEOESP, Sindosp e CI Saúde, representam. A gente representa também a categoria dos filantrópicos. E é dessa forma que a gente tem estabelecido um trabalho para tentar, através do Legislativo, fazer com que ressoe as nossas vozes lá dentro do Congresso. Eu vou voltar num tema que você fugiu. Não sei se do Sistema S. Isso, tá eu vendo? Sabia que você ia voltar. Estava tentando só a gente fazer o gancho aqui. Sistema S, Balestrinho, qualquer uma pessoa que esteja nos assistindo agora e que tenha uma empresa de saúde, ela pode pegar lá a guia do INSS, que no dia 20 ela é obrigada a pagar. Todo mês 20 tem uma guia que ela tem que pagar. Tem lá um campo, na guia, terceiros. Isso dá, em média, 5,6% da folha. Esse dinheiro está indo para o Sistema S. A gente financia o SEBRAE, a gente financia outras prerrogativas. Tem dinheiro até para Embratur, para turismo, ou seja, isso é estratificado desse dinheiro que as nossas empresas estão pagando, dinheiro que está saindo das nossas receitas. E esse dinheiro... 5% da folha de pagamento ou da receita? Da folha de pagamento. Da folha de pagamento, 5,6%. E ela é o campo terceiro. É o famoso por dentro ou por fora? Não, é tudo por dentro, porque, na realidade, esse dinheiro vai para o sistema de informática e ele já distribui cada percentual para a sua caixinha própria. Só que grande parte dessa caixinha tem ido para uma entidade que é comércio. A conquista da criação da CI Saúde, a conquista que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal no reconhecimento desse poder constitucional da CI Saúde representar a todos as empresas de saúde, mas veio dissociada da arrecadação. Porque essa arrecadação que nós reconhecemos, olha, comércio é comércio, saúde não é mercadoria, a gente não está vendendo um copo. A gente está prestando um serviço à saúde, nós não somos comércio. Mas esse recurso do Sistema S, que todas as nossas empresas pagam todo mês, que se calcula na casa de 1,1 bi por ano, está indo para o Sistema S do comércio. O que tem feito isso? Tem obrigado a que as nossas entidades, que as nossas empresas, seja lá, você tem aqui em São Paulo, a Escola do Einstein, a Escola do Cílio, o Instituto da Reddor, o Instituto Cada empresa acabou criando institutos de ensino para fazer um papel que poderia estar sendo feito com este recurso, que todas essas empresas estão pagando e não estão tendo a devida devolução. Tipo um Senai, assim. Não, é exatamente isso. Porque o Sistema S, quando a gente fala, ele tem dois braços. Ele tem um braço do social, que é aquele que você cria cinema, você cria um clube para que haja o lazer do trabalhador, mas também tem o do aprendizado. Então, no caso do comércio, é o SESC, que é esse serviço social, e o SENAC. O SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizado do Comércio, que deveria ter o Serviço Nacional de Aprendizado da Saúde. Então, o projeto que a gente tem militado dentro da Câmara não é para fazer igual. O que eu digo para fazer? Primeiro, que eles não têm expertise que as nossas empresas têm, que nós temos. Nós conhecemos aonde nós deveríamos investir na formação da enfermeira do serviço oncológico,
da enfermeira da unidade de terapia, da enfermeira da nefrologia, de tantos, são mais de 150 profissões num hospital. E que essas pessoas não estão conseguindo acessar este recurso que deveria estar sendo acessado. E tendo que as empresas investir nesses 5,6 lá da guia do INSS e ter que investir em estruturas próprias para fazer esse treinamento, essa qualificação do trabalhador da saúde. E a nossa ideia, e a gente tem levado essa mensagem ao Executivo e ao Congresso, é que nós não precisaríamos fazer nenhum prédio imponente na Avenida Paulista ou lá na Doca de Souza Franco, no estado do Pará. Não precisa. Por quê? Porque exatamente por nós, há décadas, não termos essa estrutura, as nossas empresas foram criando. Então, esse recurso que seria administrado por o SES, que seria o Serviço Social da Saúde, e o SENAS, que seria o Serviço Nacional de Aprendizado da Saúde, poderiam comprar, através de voucher, de estruturas já feitas. Ou seja, cada estrutura dessa que já tem suas escolas de pós-graduação, suas escolas de treinamento, o sistema ia lá e dizia assim, olha, eu vou comprar 100 vagas para treinar o nutricionista, específico não sei de quê. E se repassaria o financiamento para isso, e ela poderia, e isso está no projeto, treinar não só os trabalhadores da saúde, mas também através de parceria o trabalhador da saúde pública, que também precisaria ter acesso a isso, porque, na realidade, você conhece melhor do que eu, nós temos um trabalhador que trabalha num período na saúde privada, no turno seguinte ele vai para uma unidade pública e é o mesmo trabalhador, então a gente poderia estabelecer esse treinamento através de parceria, utilizando um recurso que está em quase sua totalidade sendo utilizado, não por quem deveria estar e mal utilizado quando é investido. Os projetos que são para a saúde são distorcidos. Acha que você... Podólogo, cabeleireiro e outros, etc, etc. Isso é saúde, isso não é saúde. Bom, e aí? Como é que está esse processo? Sai agora? Vai sair agora? Vamos pedir para o Lira botar em votação? Como é que é o negócio? O lobby feito é tão forte que a gente sofre reações, mas nós somos resilientes, as nossas entidades são resilientes. Sim, você já citou aqui que veio a reforma trabalhista e tirou financiamento. Nós não deixamos, nós estamos aqui com um belíssimo estande, com um belíssimo trabalho, porque nós somos resilientes. Então, nós vamos continuar sendo resilientes no intuito de convencer, e aí tem as vias todas de convencimento. O Legislativo, ao longo de 20 anos, se mostrou menos atentos a esta medida. Mas a gente tem outras duas vias, ou no Judiciário, ou no Executivo, em que a gente pode construir soluções para que a gente possa chegar a um objetivo de ter esse investimento de R$ 1 bilhão que está saindo das empresas de saúde, que deveria servir para atender o seu trabalhador e está sendo desviado. Isso causa mal a todo mundo, claro, às empresas e aos trabalhadores. Eu acho que a gente precisa, inclusive, chamar cada vez mais, você tem feito essa articulação com as entidades sindicais dos trabalhadores, no intuito de convencê-los, de trazer eles para a luta, porque, apesar do dinheiro não ser deles, efetivamente, mas é um dinheiro que serviria a essa parte, aos 3 milhões, né? Porque nós estamos comemorando no último CAGED, o setor saúde, e aí eu não estou falando, que existe quem apresenta um número muito maior, de 5 milhões e tal, mas aí a cadeia produtiva de saúde, incluem outros QNAs, outros CNPJs, mas prestador de serviço de saúde assina a carteira de 3 milhões de trabalhadores. Isso é um número fantástico. É um número que, ano a ano, a gente, nos últimos 4 anos, não teve um ano, e mesmo em crise, mesmo em ano que teve crise econômica, diminuição de número de vidas na saúde suplementar,
Mesmo nesse ano de crise econômica, nós geramos 35 mil. Mas a média dos últimos 5 anos foram mais de 100 mil postos de trabalho. São 100 mil pessoas que a gente está dando dignidade, contratando e dando emprego com algumas características. 76% de mulheres e outra característica, o grande grupo de idade de contratação é dos 18 aos 24. Então, é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Isso é fundamental que a gente diga todos os dias. E mais de 50% com nível universitário. Mais 50% com nível universitário, ou seja, também uma formação, também, sim, pessoas graduadas. Né? Isso é importante. Ô, Breno, deixa eu te fazer umas perguntas agora. A gente está indo para o encerramento, mas eu ainda tenho muita coisa para te perguntar. Então, de repente, eu vou passar o tempo aqui. Como é que você está vendo? Hoje nós estamos num momento onde os clientes não estão satisfeitos com a assistência que lhes é prestada. Seja assistência financeira, que é dada pelos chamados planos de saúde. Muitos deles não estão satisfeitos com a assistência que recebem as instituições prestadoras. Por outro lado, os financiadores, que são as empresas ou as próprias pessoas e famílias, vivem um constante processo de tensão. Os prestadores de serviços de saúde, ontem mesmo a gente viu a ANAP fazer uma publicação importante, dizendo a respeito dos estoques de recursos que estão atrasados, os valores, as glosas, ou seja, aparentemente a gente está num momento assim de tensão, de aspereza entre nós. Como é que você vê esse momento e como é que você, de alguma forma, eu sei que é uma pergunta difícil, mas como é que de alguma forma você vê esse caminho nos próximos anos? Palestrinha, acho que está todo mundo disposto a conversar. Mas quando passa para o passo seguinte, que seria agir, a gente não tem conseguido. E é isso o que tem levado a algo muito preocupante. Exatamente por essa insatisfação, isso tem chegado muita demanda no judiciário. Muita. Está explodindo o número de ações. Foram 340 mil ações na justiça, só na saúde suplementar. Mais 500 mil na saúde pública. E que está levando a tomar decisão sobre os impactos que causam. Porque eu costumo dizer que é um colchão, só que é um colchão que é um lençol que não consegue cumprir o colchão todo. Se você puxa para a cabeça, você descobre o pé. Se você puxa para o pé, você descobre a cabeça e alguma coisa fica ao relento no frio. Então, quando se judicializa para a questão dos excessos de tratamento, a gente precisa discutir. Isso acaba levando à dificuldade da operadora, que aí, com a dificuldade da operadora, ela não dá o reajuste que é preciso, o equilíbrio econômico. Ela começa, como você citou aqui, a aumentar o nível de glosa, ela começa a fazer com que atrase, estenda o prazo de pagamento e, obviamente, isso gera descredenciamento, isso gera paralisação de atendimento e isso quem sofre, acaba sofrendo é o próprio paciente e acaba entrando isso num círculo vicioso. Todo mundo tentando sobreviver, todo mundo reclamando e ninguém abrindo mão de conseguir equilíbrio. Porque a gente tem uma agência reguladora que regula só uma parte desse sistema, que ela regula as operadoras, e que tem, de alguma maneira, tido muita influência, tanto do legislativo, via iniciativas que, com mudança da questão do rol, inclusão e incorporação de medicamentos. Eu fiquei assustado de ver que, na apresentação da incorporação de um medicamento
Nos últimos dois anos do governo anterior, em 2021, foi incorporado uma medicação no SUS para tratamento de uma doença ANA. Medicação aprovada, com compartilhamento de risco, e que basta 6 meses depois, lançar uma outra medicação, a medicação mais cara já criada no mundo, que uma dose custa 6,5 milhões de reais e que custa 6 vezes mais do que o tratamento que tinha sido aprovado 6 meses antes. E a gente precisa discutir com isso o conceito da Constituição, o artigo 198, que fala da integralidade. Eu não quero mudar a Constituição, jamais ousaria a esse absurdo. Mas a gente precisa discutir se essa integralidade ela tem que ser horizontal, ou seja, eu vou dar um acesso à patologia tal, é essa medicação. Tá, mas aí surgiu 6 meses depois uma que custa 6 vezes mais caro. Vem cá, eu já tenho um tratamento. Quando é que o meu orçamento permite que eu faça essa incorporação? Não é porque surgiu, não é porque há uma relação, muitas das vezes, eu tenho usado um termo pesado, uma relação promíscua entre indústria e a associação de representantes de pacientes e que faz com que haja uma aceleração. O Brasil é o país que incorpora mais rápido no mundo tratamentos, terapias oncológicas. Só que o nosso orçamento ele tem limite. Porque se você pegar um tratamento, eu usei esse dado num seminário na Justiça, aqui na Escola Paulista de Magistratura, semana passada. Uma medicação dessa, que é para atender uma patologia que foi incorporada 6 meses depois de uma que já existia e que tinha resultados positivos, custa 10.800 diárias de UTI, 27 mil sessões de hemodiálise, 2 milhões de tratamento de sífilis. Aí eu fui buscar um dado, Balestrinho. No Brasil, anualmente, morrem 300 bebês com sífilis congênita, porque a mãe não teve acesso durante o pré-natal a uma medicação que custa R$ 3,50. Aí eu fui pesquisar esta doença, que tem uma medicação que custa 6,5 milhões, quantos pacientes teriam acesso a essa medicação no Brasil por ano? 300. O Brasil não está conseguindo entregar a medicação de sífilis e está fazendo incorporação acelerada de medicações de alto custo. Nós precisamos parar e discutir. Porque quando uma operadora tem que pagar por essa medicação, não tem jeito, caixa é único. Vai faltar o dinheiro, vai ser glosado, vai ser atrasado o pagamento, vai ser descredenciado o serviço, e aí vira essa bola de neve que nós estamos lutando todos os dias para tentar dar equilíbrio. Muito bem, Breno. Para a gente terminar aqui, você falou várias coisas. Vamos fazer, nós precisamos, nós temos que ver, nós temos que nos posicionar. Então, me diga uma coisa. Você vai partir para um período maior de atividade dentro da Confederação Nacional de Saúde. Quais que serão, em linhas gerais, os seus projetos que você vai seguir exatamente nesse novo período? Já entendi que Sistema S é um deles. Né? Sistema S certamente é um desses projetos. Mas eu acho que a aproximação do legislativo que nós estamos fazendo através da frente, que é de lá que saem soluções, mas também é de lá que saem absurdos. E a gente precisa estar lá exercendo o papel dessa relação. E mais, também, que pouco tempo a gente ficou um pouco afastado dessa relação com o judiciário, e que ela tem sido fundamental no estabelecimento do equilíbrio
E aí, no país, tudo que tem dúvida acaba chegando numa entidade, no judiciário, seja no Supremo, no STJ, todas essas discussões que há no Congresso e que há dúvida, alguém duvida daquela eficácia, acaba chegando no Supremo. E aí, para nossa felicidade, nós estamos tentando estabelecer essa parceria, essa aproximação, e aí, para nossa felicidade, nós tivemos e aceitamos o convite de participar, como Semisaúde, do FONAJUS, que é o Fórum Nacional da Justiça na Saúde. O nosso diretor executivo, Bruno Sobral, já desde o dia 13 de maio, por portaria do Conselho Nacional de Justiça, faz parte deste fórum, que é lá em que se discute, em que se tem a oportunidade de discutir no Conselho Nacional de Justiça, levando a ideia que nós precisamos levar de construção de um sistema de saúde mais inclusivo, mas mais justo e com equilíbrio. Então é isso, eu acho que além do Sistema S, para a gente poder dar um gás na formação, na qualificação, na melhoria da gestão das nossas entidades, porque é com trabalho, ou seja, é com a qualificação do trabalhador que a gente melhora nossos números assistenciais, isso é fundamental, a gente conseguir o Sistema S, mas também na interrupção com o Legislativo, que a gente tem feito através da Frente Parlamentar de Serviço de Saúde, e também com o Judiciário, participando dos eventos do Judiciário, aproximando o Judiciário, e agora com essa representação no Fórum do Conselho Nacional de Justiça. Boa. Breno, últimas palavras aqui de otimismo para o nosso pessoal, ou de pessimismo, você que fica à vontade. Não, a gente tem que ser otimista, ou seja, quem cuida, quem é responsável, cada uma unidade nossa é responsável por 3 milhões de empregos, não pode ser pessimista. A gente pode reclamar e tal, mas a gente precisa acreditar que a gente precisa dar uma saída para os 3 milhões de empregos, para as 51 milhões de vidas que dependem das nossas empresas. E é para isso que a gente precisa continuar trabalhando na FEUESP, na Semisaúde. Bom, cara, obrigado. Obrigado a você. Joia.